Quero que vocês abram vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, ao verso 19. Vinte e 21. Romanos, capítulo 4, verso 19 em diante. Que diz assim: E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo já amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que tinha prometido. Amém? E falar de fidelidade não é fácil, porque hoje em dia a fidelidade não é uma coisa comum nos nossos dias. Deixa eu abrir aqui o meu esboço também. Hoje eu trouxe. Vou até fechar a Bíblia aqui. Porque fidelidade significa ser fiel, ser digno de confiança, ser leal. Em Provérbios capítulo 20, verso 6, diz assim: O homem fiel, quem poderá achar? Mas na versão atualizada, na linguagem de hoje, diz assim: Todos dizem ser bons e fiéis, mas tente encontrar alguém que realmente seja. A realidade da nossa humanidade que vivemos é totalmente diferente daquela que nós aprendemos, os nossos pais tentaram nos passar, que a Bíblia nos ensina. O que aconteceu aqui há 107 anos atrás foi fidelidade, a obediência à voz do Eterno, à voz do nosso Pai. Isso é o que nos move, nos motiva, é o que nos faz entender que para alcançarmos essa santidade, igual o propósito que Deus colocou no nosso coração, é necessário sermos fiéis. Talvez eu possa fazer uma pergunta, você talvez não tenha a resposta agora. Você é fiel? Alguém pode contar com você? Você tem uma reputação de confiança? Talvez alguém que você conheça, tenha intimidade, ele possa arriscar a sua própria vida pela sua fidelidade? Poucas coisas são mais importantes do que a fidelidade. Você pode até ser talentoso, educado, criativo, mas se não for confiável, nada disso tem valor. Porque a gente sabe que a fidelidade é uma virtude do fruto do Espírito. E de fato essa fidelidade não se encontra de origem humana. Ela é gerada pelo Espírito Santo na nossa vida, naquele que nasce de novo. Nós fomos regenerados pelo Espírito Santo e devemos viver pelo Espírito. Sem Ele, nós não conseguiremos alcançar o propósito de Deus para este lugar. Sem essa fidelidade, sem o compromisso, sem o fruto do Espírito na nossa vida, sem essa virtude que se chama fidelidade, nós não vamos conseguir alcançar a meta que o Senhor estabeleceu para esta igreja, para este lugar. E quando eu leio esse texto de Romanos, no capítulo 4, a gente entende que ele está falando de justificação, de alguém que acreditou na fidelidade de Deus e alcançou a sua promessa, mesmo ainda a sua cidade sendo avançada.
A gente tem que voltar lá no capítulo 12 de Gênesis para a gente entender o que Deus está falando para nós nesta noite. A Bíblia fala que Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Receber a promessa é muito bom, e acreditar na promessa é coisa diferente. A Bíblia fala que aquilo que não era visível, que não era palpável, que não tinha como tocar, Abraão acreditou, ele abraçou a promessa. E foi para isso que Deus trouxe você aqui nesta noite, porque Ele quer que você acredite que as promessas deles não falharam na sua vida, elas vão se cumprir, meu irmão. Eu não sei o tempo que você tem esperado, mas Ele não esqueceu de você. Mas as promessas do Senhor, elas são extraordinárias, e elas podem ser feitas para o homem de duas maneiras. A primeira é na condicional. Deus faz uma promessa e logo em seguida Ele vai condicioná-la a uma exigência, ou duas exigências. Deus vai condicionar a promessa para que você receba aquilo que foi prometido. Tais como Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Marcos capítulo 13, 13. Aquele que perseverar, este será salvo. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Anda na minha presença e ser perfeito, e eu multiplicarei a sua descendência. São promessas que estão na condicional. E muitas pessoas hoje em dia tentam ser fiel por causa de um objetivo, de uma finalidade. Elas mostram-se fiel porque ela quer alcançar alguma posição, algum reconhecimento, mas Deus conhece o coração, irmão. Deus conhece. Um exemplo de fidelidade condicionada: Ananias e Safira. A Bíblia fala que eles venderam uma propriedade, eles não precisavam dar nada, mas eles fizeram uma promessa. Mas só que eles mentiram. Ele não estava preocupado com o povo, com a pobreza do povo, ele estava preocupado no reconhecimento que aquilo que ia trazer para eles, e por isso eles foram fulminados. Mas também tem aquelas promessas que não estão na condicional. Aquelas promessas que Deus olhou para você, se apaixonou por você e falou: vou te abençoar. Foi assim que Ele fez com Davi. A Bíblia fala que Davi estava no campo, Deus olha para Davi, chama Davi, se apaixonou por Davi, fez o Davi um grande rei de Israel. E quando eu olho para esses textos, eu fico imaginando como foi difícil para Abraão. Porque teve um período na minha vida que esse texto aqui fez parte da minha vida, da minha história. Todo dia eu li esse texto, porque eu também vivi uma impossibilidade. Havia uma promessa sobre a minha casa, sobre a minha vida, mas eu precisaria ser fiel e compreender o tempo necessário para que aquela promessa fosse se cumprir na minha vida. Mas eu confesso a vocês que a distância da promessa e o milagre é muito grande, e a tendência é a gente esmurecer pelo meio do caminho. A gente murmura, a gente questiona, a gente bate o pé, a gente faz pirraça, mas tem o tempo certo de Deus nos exaltar, de nos abençoar. E quando a gente olha para o capítulo 15 de Gênesis, a gente tem a noção de como Abraão, nesse período da sua vida, ele murmurou, ele esmureceu na sua fé. No capítulo 15, Abraão já estava estabelecido, bem sucedido, tinha servos, servas, propriedades, tinha tudo. Mas ele questiona ao Senhor: Senhor, será que tudo que o Senhor me deu, tudo que eu tenho, vai ficar para o meu empregado Damasceno Eliezer? Porque nós somos assim. A gente alcança um pouquinho de Deus, acha que é tudo. Deus tem coisa extraordinária para você nesta noite. Talvez você entrou nesta noite, eu não sei como você entrou aqui, talvez você perdido, sem direção, mas eu quero te dizer, tem um Deus cuidando de você, tem um Deus cuidando da tua casa, tem um Deus cuidando da tua família, tem um Deus cuidando do teu negócio. Você não está perdido, você não está sozinho. Confia em Deus. Talvez você tenha passado os seus dias no seu lar, deitado na sua cama, rolado de um lado para o outro,
pensando, os dias, o ano já está terminando, eu não consegui pagar, eu não consegui comprar, o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser da minha família, o que vai ser do meu casamento. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não conseguiu resolver o seu problema em pé, não vai ser deitado, é melhor você dormir e confiar num Deus que traz pão para os seus filhos enquanto você dorme. É melhor você deitar e dormir e confiar para um Deus que trabalha para aqueles que neles confiam, irmão. Confia no Senhor. Confia no Senhor. A gente olha para esse texto de Abraão, a gente fica maravilhado. Porque isso, como eu falei aqui, eu apliquei na minha vida. Eu renunciei a tudo que eu podia renunciar para servir ao Senhor. Porque eu sabia o que eu precisava, o que eu esperava, estava nas mãos dele. Nada que aconteceu na minha vida, eu na vida de vocês, é mérito nosso, é tudo mérito do Senhor. Foi pela bondade, a misericórdia e a fidelidade dele. E quando eu olho para trás, eu vejo as coisas extraordinárias que Deus fez. A Bíblia fala que Abraão, ou Abrão ainda, era de Ur dos Caldeus. E ele tira ele de uma terra e faz uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. E isso eu tomei para a minha vida, porque ele me tirou de Caxias, me trouxe para Americá e me deu uma grande família. Ele trouxe o pastor Cândido da Bahia, falou assim: pastor, aqui eu vou estabelecer, anda na minha presença e ser perfeito, que eu multiplicarei a sua descendência. É assim que ele te trouxe, porque ele quer te multiplicar, a sua família, a sua descendência. Ele está no teu negócio, está na sua casa. Então confia no Senhor, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele não mudou. Aí Abraão fala para o Senhor: mas como é que eu vou entender esse negócio, eu saber se isso vai acontecer? Aí o Senhor fala: Abraão, sai para fora. Olha para o céu, Abraão. Não é assim que está escrito? Conta, se tu pode contar. Hoje tem um método fácil de contar de estrela. A gente começa pelo Cruzeiro do Sul, mas a gente se perde depois. Mas a gente tenta contar, não é verdade? Eu creio que Abraão também tentou começar a contar, mas ele falou assim: é impossível contar. E quando ele fala sai para fora, ele está falando para nós também. Porque a gente se coloca dentro de um espaço reservado, a gente acha que nós estamos ali protegidos, guardados, ou no nosso lugar de repouso, de confiança, mas Deus falou assim: sai para fora, porque tem alguém te esperando lá fora. E hoje o anjo veio para nos trazer para o lado de fora. Chega de ficar dentro, chega de ficar engessado, chega de ficar paralisado, chega de ficar preso. Deus te trouxe para você ter uma liberdade nele. Aí ele contempla aquilo, o que ele faz? A Bíblia fala que ele pega uma bezerra, uma cabra, um carneiro, uma pomba, uma rolinha e sacrifica ao Senhor. Ele parte o bezerro, a cabra e o carneiro no meio, mas a pomba e a rola ele deixa inteira. Diz que quando ele começa a sacrificar, o cheiro do sangue na Bíblia, que simboliza a vida, trouxeram as aves de rapina. E Abraão começa a espantar as aves de rapina. Por que eu falo para vocês isso? Porque quando Deus faz uma promessa, Ele não faz uma promessa escondida. Você fala coisa em particular, mas quando Ele fala algo extraordinário, Ele fala para que todo mundo saiba o grande poder que Ele tem sobre tudo e sobre todos. E eu creio que naquela noite já estava noite linda, que quando Abraão saiu para fora, estava noite linda, mas o céu estrelado, uma brisa fresca, porque noite de promessa é noite linda. É noite fresca, é noite de bênção. Então hoje, Deus trouxe aqui porque essa noite está linda e Ele vai te abençoar. E Abraão começa a espantar. Porque quando as promessas começam a chegar na sua vida, vão aparecer aqueles que vão dizer para você: você não vai conseguir. Isso aqui não é para você. Eles vão querer tomar posse da sua bênção. Eles vão querer pedir que você conquiste aquilo que você tanto sonhou, aquilo que você tanto esperou. Ele vai tentar impedir. Isso é assim na vida real.
A gente não pode ter comunhão com qualquer um, porque elas pensam que nós somos amigos, mas aquelas pessoas são exclusivamente enviadas pelo inimigo para tentar tirar nossa motivação, tentar nos paralisar no meio da caminhada. E Abraão começa a espantar aquele negócio. E eu falo para você também hoje: não espere as coisas acontecer para você oferecer o seu holocausto, o seu sacrifício ao Senhor. Comece a oferecer o seu holocausto, o seu louvor, a sua adoração antes que a bênção chegue. Porque quando ela chegar, não vai ter quem vai tirar de você, porque não tem como impedir, porque você já recebeu. Porque normalmente nos dias de hoje a gente primeiro recebe para depois agradecer. Mas Abraão nos ensina, nós temos que primeiro agradecer para depois receber. Então, sobre a sua oferta hoje, as aves de rapina não vão descer, porque você vai pegar agora uma galho da oliveira verdadeira e vai começar a espantar essas demônios, essas aves que estão sobre as suas promessas. E esse texto, essa palavra é muito rica, que mostra que Abraão era como nós, irmão. Ele tinha suas fraquezas, suas debilidades, as suas recaídas, os seus pontos altos, mas ele era homem. Começa primeiro, Deus fala: sai do meio da sua parentela, Abraão. Primeiro vem uma fome, Abraão volta para o Egito. Aí o rei, o faraó, o Egito, o rei do Egito, quer tomar sua mulher, o abençoa, ele sai. Mas na frente Abraão recebe a promessa. No capítulo 16, Abraão recebe Agar como mulher. No capítulo 17, Deus fala mais uma vez para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, e eu multiplicarei a sua descendência. No capítulo 22, chega o momento mais difícil da vida de Abraão, na sua caminhada, na sua fidelidade com Deus. A Bíblia fala que Deus pede o seu Isaac, aquilo que ele tanto esperou, o filho da sua promessa. Deus fala: pega o menino e vai para o monte, para a terra que eu te mostrarei. Eu imagino que aquela caminhada que Abraão, Deus, de todo o seu centenário, foi a mais difícil para ele naquele momento. Porque ele caminhou durante 3 dias até o Senhor mostrar o lugar do sacrifício. Eu imagino se Abraão fosse narrar, ele sabia contar quantas curvas tinham até aquele lugar, quantas pedras ele passou pelo caminho, o cântaro dos passos ele conseguiria reproduzir, porque não foi fácil entregar aquilo que ele tanto queria. Porque na nossa trajetória a gente quer tanta coisa, a gente busca tanta coisa, a gente quer se capacitar, a gente quer se qualificar, quer ter uma família, quer ser bem sucedido, quer ser reconhecido, mas a gente não consegue caminhar com isso tudo sozinho. Nós só vamos conseguir caminhar se nós tivermos o apoio e a segurança da mão do nosso Senhor. E Abraão caminha sabendo que aquilo que ele mais desejava, ele mais sonhava, chega o momento que é ser entregue ao sacrifício. Talvez o Senhor tenha pedido a você algo de muito valor, que talvez seja o seu Abraão, o seu Isaac. Eu não sei o que você tem que abrir mão para mostrar para o seu Deus quanto você confia nele. Abraão Deus pediu o seu filho. Talvez hoje o Senhor está pedindo a sua fidelidade. Eu não sei o que Ele requer de mim e de você, mas eu tenho certeza que coisa extraordinária Ele tem para fazer na nossa vida. Porque Ele nos trouxe aqui, porque Ele quer nos capacitar, nos preparar para vermos coisa extraordinária na mão dEle. E quando a gente olha para a história, a gente vê que o Senhor, quando chama alguém para o seu ministério, para o seu sacerdócio, Ele não está preocupado com a idade, com a sua desenvoltura.
Ele está preocupado apenas com a sua fidelidade. Outro homem também na Bíblia que foi muito fiel se chama Zacarias. A Bíblia fala que ele já era avançado de idade. Ele e a sua esposa Isabel. E ele não abria mão do seu sacerdócio. Ele estava pronto na ordem da sua turma, do seu turno. E ele se preparou, colocou as suas vestes sacerdotais. E diz aquele dia que ele foi, a sorte caiu sobre ele. E naquele tempo era difícil isso acontecer, porque existia de 18 a 20 mil sacerdotes. Era possível alguém servir o Senhor a vida inteira e nunca entrar no Santo dos Santos para cumprir o sacerdócio. Mas aquele dia a sorte caiu sobre ele. Diz a Bíblia que ele entrou no Santo dos Santos para fazer uma coisa que ele nunca tinha feito, mas ele viu uma coisa que ele nunca também tinha visto. O anjo do Senhor falou com ele e disse: a tua oração foi ouvida. Mas a Bíblia fala que ele não ora. Que oração é essa, pastor? Porque a gente entende que naquele tempo Israel vivia sobre o jugo romano. E era difícil para um sacerdote ver um Deus que fez tudo, agora ele está sobre o jugo do Império Romano. Então a oração do povo é que Jesus voltasse logo, que o Salvador viesse. A oração deles é essa, que viesse o libertador. A oração deles não era mais de cunho pessoal, dele ter filho ou não ter filho não era mais interessante, porque a preocupação dele era com o povo. E a nossa preocupação, eu ser abençoado ou não ser abençoado, isso é problema meu. Mas a minha preocupação agora é com o povo, com a igreja, com o povo de Deus. Para isso que Deus nos chamou. E a Bíblia fala que ele não creu. Ele não creu. E ele ficou mudo. A Bíblia fala que quando o sacerdote entrava no tabernáculo para oferecer as orações, o povo ficava lá de fora esperando a fumaça subir, que eram as orações que o povo estava subindo. E quando o sacerdote saía, ele dava a bênção quando saiu lá de fora. Mas quando Zacarias sai, ele sai mudo. Por quê? Para ele não se envaidecer. Porque tinham vários sacerdotes. Ele falou: Deus falou comigo. A Bíblia fala que havia um período de silêncio há mais de 400 anos. Deus não ouvia a voz de Deus, não se ouvia. E Deus falou com Zacarias. E o povo não entendia, que o povo esperava a bênção, o povo estava mudo. Então o povo entendeu que ele tinha tido uma experiência com Deus dentro do tabernáculo. E a fidelidade de Zacarias era tão grande, porque normalmente, quando no sacerdócio, no passado, passava-se de pai para filho. E Zacarias já era um profeta, a voz que clamava no deserto, aquele que vinha preparar o caminho daquele que era o nosso Salvador, com aquele que nós podemos contar, com a fidelidade daquele que não havia de falhar. E João se tornou um grande profeta. Mas para isso foi preciso o quê? Que ele ficasse mudo. Isabel, sua mulher, era estéril. Houve um período de silêncio na vida daquele homem. A gente sabe, quando a gente fica rouco, a gente fica impossibilitado de falar alguma coisa, é difícil. Agora imagine ficar 9 meses sem poder falar, sem poder verbalizar uma palavra, sem poder expressar nada. E a Bíblia diz que quando João nasce, a casa estava cheia, todo mundo querendo botar o nome, que vai ser Zacarias, que vai ser isso, vai ser ele grita de lá: vai ser João. Foi a única vez que ele falou depois do silêncio. E as pessoas querem colocar nome no nosso milagre. As pessoas querem dar nome na nossa bênção. As pessoas nos acompanham, mas não acreditam que Deus vai fazer o que não vai acontecer. Mas Deus tem algo extraordinário para fazer. Eu já disse isso aqui.
Porque você, irmão, tem um pastor. Nada te faltará. Nada te faltará. Porque o nosso Deus é um Deus de movimento, é um Deus de novidade. Ele está se movimentando para poder alcançar os objetivos dele na sua vida, para que você possa receber aquilo que ele tem reservado para você. Deus tem para você o que é bom. E quando acabar o que é bom, ele tem o que é melhor. E quando acabar o que é melhor, ele tem um extraordinário. E quando acabar o que é extraordinário, ele tem um excepcional. Quando acabar o excepcional, ele tem um inédito. Quando acabar o inédito, ele tem um maravilhoso. Quando acabar o maravilhoso, ele tem um milagroso. E Deus te trouxe aqui para fazer um milagre na sua vida, meu irmão. É esse Deus que nós servimos. Então não espere que o seu Isaac seja pedido. Se entregue de uma vez, se doe de uma vez, confie nesse Deus fiel, que Ele não falha. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10 diz: se permanecermos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode se negar a si mesmo. Ele é fiel em todo o tempo, irmão. Nós somos falhos, Ele conhece a nossa falibilidade. Ele sabe a nossa incapacidade, mas Ele é infalível. Ele nos dotou dessa fraqueza. Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a nossa capacidade. Até onde nós podemos e conseguimos suportar. Abraão já estava no seu limite. Mais de 100 anos, quase. E Deus cumpriu a promessa na vida dele. E hoje, nós aqui também estamos desfrutando de uma promessa que foi feita aos nossos primórdios, aos nossos antepassados, e eles acreditaram. E nós hoje aqui estamos apenas com nosso coração gratos em poder fazer parte desta história, desta igreja, deste lugar. São 107 anos. E a gente fica maravilhado porque quantas pessoas já se passaram por aqui, quantas pessoas ainda vão passar. Porque este lugar aqui é casa de oração, é a casa de Deus, é a casa de cura. Eu confesso para vocês que quando eu cheguei aqui nesta igreja, o pastor Cândido estava sendo recebido. Nós tivemos o privilégio de participarmos daquela eleição. Eu tive o privilégio de votar no Senhor. Não conhecia, mas a mensagem que o Senhor trouxe falou aos nossos corações. E Deus falou uma coisa: é esse que Deus tem reservado para este lugar, para liderar o seu povo. E eu, como ovelha, era obediente ao meu pastor, que eu estava acompanhando naquele tempo. Acompanhei o meu pastor, porque nós somos ovelha. Mas ovelha erra também, se não tiver no cuidado do pastor. Porque a ovelha, segundo os estudiosos, ela não tem senso de direção. Ela também não tem um sistema de defesa pessoal. Ela não tem. E eu acompanhei o meu pastor. A Bíblia fala que nós temos que ser obedientes ao nosso líder. Só que a ovelha tem uma forma peculiar de viver. A ovelha, quando ela depois se alimenta, que ela enche a barriga, ela gosta de brincar. Mas ela gosta de brincar, de dar cabeçada. E tem uns que tem a cabeça maior do que a outra, derruba, né? E quando a ovelha derruba a outra, ela não consegue se levantar sozinha, ela precisa da ajuda do pastor. E eu, nesse momento que eu tive, eu fiquei sem pastor. O pastor não me abraçou no momento de dificuldade.
Aí o Senhor me direcionou para um lugar onde eu estou sendo cuidado, onde eu estou sendo tratado, onde eu fui bem recebido, onde eu estou sendo bem alimentado, bem ensinado, bem instruído pela palavra, pelo exemplo, pela fidelidade que o Senhor tem colocado diante do nosso pastor. E ovelha é assim. A ovelha brinca. Então eu falo para você que está aqui nesta noite: pare de ficar brincando de dar cabeçada. Não erre mais. Não questione. Se você não entende o que está acontecendo, apenas ore. Abrace os propósitos deste lugar, desta casa. Porque nós precisamos entender que há sobre nós alguém instituído pelo Senhor para nos conduzir no caminho de retidão, de verdade, de justiça, ao caminho que nos conduz à salvação. Deus confia essa capacidade a homens ainda nesses dias. E ainda hoje são homens escolhidos, separados pelo Senhor, não é qualquer um. Todos querem ser, como lemos aqui, todos os homens dizem que são bons, mas procuram encontrar algum. Só Deus conhece o coração de cada ser humano. Só Deus conhece. E nós precisamos ser fiéis aos talentos, aos dons que Deus nos deu. E eu fico apaixonado, eu sou maravilhado pelo dom de servir. Muitas pessoas não gostam de servir, porque normalmente as pessoas gostam das pessoas que gostam de servir. Mas aquelas que gostam de ser servidas, as pessoas normalmente não gostam nem de passar perto. Mas Deus nos chamou para servir, nós não podemos olhar para essas coisas. E quando nós começamos a servir, a exercer o dom que Deus nos deu, que é o dom de servir, o dom de serviço, isso nos traz benefício nos dias de hoje. Porque quando nós começamos a servir, nós começamos a ter relacionamento, começamos a ter comunhão, começamos a ter network, a nossa rede de relacionamento aumenta. As pessoas começam a falar sobre a gente, falar sobre nós, e nós vamos sendo conhecidos como alguém que serve ao Senhor. Então não desperdice o dom que Deus te deu. Seja fiel ao dom que o Senhor colocou sobre você, essa capacitação que há no fruto do Espírito e os dons que Ele tem para que você possa servir aqui nesta casa. Sirva ao Senhor da melhor forma. Se você louva, dê o seu melhor. Se você prega, dê o seu melhor. Se você limpa esse chão, você limpa da melhor forma. Porque não é fácil conduzir um rebanho. Porque tem ovelhas de vários tipos. Tem ovelha que ouve a voz do pastor. Tem aquela que não conhece a voz do seu pastor. A Bíblia fala que o Senhor conhece as suas ovelhas e dela Ele é conhecido. Nós temos que ter essa sensibilidade de conhecer a voz daquele que está sobre nós, que está nos liderando. Precisamos entender que não há uma ovelha melhor do que a outra, uma ovelha pior. Todos nós somos iguais diante de Deus. Então nós precisamos fazer como Abraão fez. Nós precisamos acreditar, abraçar, crer que tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Você pode crer nesta noite. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Eu não sei a distância que você tem percorrido, ou que você percorreu, que no decurso dessa vida você tem enfrentado, mas saiba que você não está sozinho nesta caminhada. Nessa jornada, nessa trajetória, você não está sozinho. Deus está contigo.
Seja fiel ao Senhor em toda a área de sua vida. Seja fiel no seu trabalho, seja fiel nos seus relacionamentos, seja fiel no seu casamento, seja fiel com seus filhos. Não faça promessa que você não possa cumprir, porque muita casa tem se destruído por causa de ressentimento, por causa de promessas que não foram cumpridas. Tem filho que não perdoa o pai, porque o pai não honrou o seu compromisso. E nos dias de hoje tem sido mais difícil, irmão, porque as pessoas hoje em dia perdoam traição, mas só não perdoam a falta de dinheiro. As pessoas estão assim, elas querem ter status, ter uma vida melhor, elas perdoam ser traído, submetem a isso, mas não querem ter falta de dinheiro. Não se preste a esse papel, sirva ao Senhor com excelência. Não permita que alguém adultere o seu relacionamento com Deus. Seja fiel a Ele. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao seu cônjuge. Seja fiel ao seu filho. Seja fiel a você mesmo. E seja fiel com os outros. Não pense só na sua casa. Pense no modo geral e comum que você tem que ser fiel. Porque se nós queremos ganhar esta cidade, eles esperam de nós fidelidade. Se nós não formos fiéis, como nós vamos falar? As nossas palavras vão ter credibilidade lá fora. Porque a Bíblia fala que tem uma nuvem de testemunha nos observando. E essa nuvem de testemunha não é para nos aplaudir. Elas estão olhando para a nossa atitude, nosso comportamento, nosso dia a dia, para a nossa vida. Se nós não formos fiéis, como nós vamos salvar esta geração? Como nós vamos salvar esta cidade? Como nós vamos salvar esta nação? Então, a partir de hoje, deixa que o fruto do Espírito habite em você, inunde você, e que as suas virtudes comecem a fluir de você. Seja fiel, seja amável, tenha paz, seja longânimo, seja bom. Tem umas virtudes que são mais latentes, a gente consegue expressar mais, mas todas as virtudes nós temos dentro de nós, porque é o fruto do Espírito. Nós não só temos amor, não, nós temos também paciência. Nós não só temos longanimidade, não, nós temos fidelidade. Nós temos tudo, então nós temos que praticar tudo, porque há um mundo lá fora nos observando. Isso parte de um princípio do nosso lar. Eu falo para o meu filho, já está com você com o pastor. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós somos referência dentro da nossa casa. A gente não podemos permitir que o nosso filho haja atração lá fora, alguém que ele se espelhe, não. Nós temos que ser a referência da nossa casa. Quando a gente olha para a Bíblia, quando olha para Ezequias, o rei Ezequias, quando ele assume o reinado, ele fala que a cidade estava sendo governada pelos assírios. Mas Ezequias não teve medo. Quando ele assume o reinado, ele destrói os altares, derruba os postes, derruba o jardim, derruba tudo. Todo tipo de adoração, de idolatria, ele derruba. E havia uma cultura que quando o rei da Síria levava o povo para Israel, para ajudar, quando qualquer estrangeiro que chegava naquele lugar, os leões vinham e comiam, destruía todos. Aí o rei da Síria pegou que fizesse o quê? Pegasse um daqueles escravos que tinha sido levado escravo para o cativo e manda que ele viesse, um hebreu, um israelita, um sacerdote, ensinar a cultura da terra para que o leão não comesse aqueles povos. E o povo começou a povoar aquela terra de idolatria. Por causa de quê? Um líder se corrompeu. Então não permita que nenhum líder dirija a sua casa, a sua vida, a sua família. Seja líder na sua casa, seja exemplo na sua casa, seja referência na sua casa. É você que tem que ensinar o seu filho a honrar o Senhor. Tem que ser você que tem que honrar o seu filho a ser digno. É
você que tem que fazer isso. Não terceirize a sua responsabilidade. Nós estamos aqui para pregar a palavra, mas para educar a sua família, a sua casa, é você que é o responsável. Porque chegar aqui é fácil ocupar A e B, é o testemunho desse, testemunho daquele, é o comportamento desse, comportamento daquele. Olha a tua casa, cara. Você está preocupado com a casa dos outros e a sua como é que está? Isso é uma cultura nossa, a gente se preocupa muito com A, com B, mas a gente não olha para o nosso interior. A gente não olha para a gente. Então, irmãos, a gente tem que entender que nós estamos aqui apenas para pregar o Evangelho, para servir o Senhor, para servir uns aos outros, para sermos referência de amor, de bondade, de fidelidade, de longanimidade. Esquece que você tem responsabilidade além dessa com o comportamento de A ou de B. Não julgues, porque da mesma maneira que nós medimos, nós seremos medidos. E a Bíblia fala que o Senhor olhou dos altos céus, não viu nenhum justo, nenhum perfeito. Todos nós somos pecadores, somos falhos. Estou mentindo? Ele não viu um justo sequer. Mas pelo seu sacrifício, pela sua morte, todos nós fomos justificados. Então nós temos um compromisso com Ele. O que Ele fez lá atrás não foi em vão. Nós temos uma responsabilidade muito grande de testemunhar daquele sacrifício, daquele ato que nos trouxe dignidade, reconciliação, respeito, que nós estávamos perdidos ao léu, não tínhamos esperança, mas agora não, nós temos um lugar nos esperando. A Bíblia fala que olhos não viram, o que ouvidos não ouviu, o que ainda não subiu no coração do homem é o que Deus tem preparado para mim e para você. É essa a promessa nesta noite. Creia no Senhor, seja fiel, para que você alcanceis a promessa que Ele fez, que Ele vai voltar e vai te buscar. Ele falou, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Então seja fé, você tem um lugar eterno te aguardando, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, onde ninguém vai mais apontar o dedo para ninguém, vai ser só louvor, adoração, e a luz não vai se apagar nunca mais, porque Ele é a própria luz. E eu quero nesta noite agradecer esta oportunidade, meu pastor. Sou muito grato por poder compartilhar de 107 anos. Eu nunca pensei isso na minha vida. Eu estava como Abraão, mas Deus me escolheu, me tirou lá de Caxias, me trouxe para cá, me deu essa oportunidade de participar dessa história linda. Muito obrigado, em nome de Jesus.